Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo anterior que saiu por aqui, que é sobre o meu planner para 2025. Naquele vídeo eu comentei com vocês que eu estava fazendo o meu próprio planner, eu criei também uma espécie de protótipo ali, e confesso que eu cheguei até a imprimir ele, mas eu percebi que não ia dar muito certo. Motivo porque ele era pequeno. De fato, eu queria algo pequeno. Só que eu não me atentei também ao fato de que eu escrevo bastante e de que eu também gosto de fazer colagem. Não colagem, assim, mais artística, essas coisas, porque eu acho que eu não tenho esse dom pra fazer. Mas algo que eu gosto de fazer é colagem de acontecimentos importantes da minha vida. E no tamanho que eu queria fazer, que era mais o A6, que é metade de uma folha 5, ia ser muito pequeno, né? Eu percebi ali quando eu de fato, terminei de fazer ele, que ia ser pequeno pra mim. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né? Que outra opção teria. E aí eu caí meio que numa toca de coelho sobre planners digitais. E eu pensei, bom, é uma ótima pedida pra mim. Por quê? Eu não ando com o meu planner, com a minha agenda hoje, já andei no passado, mas hoje eu não vejo mais necessidade, então é algo que fica em casa. E como eu comentei, eu gosto de fazer colagem, essas coisas, então acaba juntando muito material de papelaria. Eu dei uma geral nos meus itens aqui de papelaria, reduzi bastante, a maioria vai ser pra doação mesmo, que eu pretendo doar muita coisa, muita caneta, marca-texto, porque eu percebi que tava mais me atrapalhando do que ajudando. E aí eu comecei a fazer o meu planner digital, né, porque eu sou dessas. Eu gosto de fazer minhas coisas e, sei lá, ir aprendendo no meio do caminho. Então esse é meu tablet, ele é o tablet S6 Lite da Samsung. Gosto bastante dele, eu já tive o anterior dele, que eu usei durante a faculdade. E eu brinco falando que eu fui uma usuária bem hardcore do tablet, porque eu fazia absolutamente tudo nele. Fazia anotação de aula, fazia apresentação, assistia vídeos, séries, gravava a aula. E aí agora eu tô com a versão, digamos que atualizada, mais ou menos, porque saiu uma versão nova esse ano de 2024. Mas a minha é a versão anterior, mas assim, tá ótimo, perfeito. Então, vou mostrar aqui pra vocês o meu processo com o tablet. Então essa é a minha tela inicial, e aí eu vou abrir aqui o Samsung Note. Então, como vocês podem ver, eu tive algumas versões dele. A primeira versão, que ela não tá aqui porque ela não chegou a vingar, digamos assim, é a versão minimalista. Por quê? Porque ele não tava me trazendo alegria. E aí eu mudei, então a primeira versão é essa, mais sóbria, digamos assim, mais coloridinha. Então, o interior dele não mudou muita coisa, mas, por exemplo, aqui tem calendário, visão anual, vision board. Eu gosto da organização por trimestre e um bloco de notas. Então, por ser um arquivo PDF com hiperlink, eu consigo, por exemplo, ir mudando aqui. Então, aqui janeiro, fevereiro, abril. Então, como vocês podem ver, ele era assim, a primeira versão dele foi bem minimalista, mas com algumas cores ainda. Então, aí, não sei o que acontece, mas no tablet ele não aparece, alguns links não aparecem, mas era isso a minha ideia inicial. Então, tá aqui, ó, o visão mensal, aí depois a página do mês, e vem outro mês, e é isso. Aí eu criei aqui o bloco dos cadernos, e aí eu fiquei pensando, é isso mesmo, vai dar certo. Eu comecei a pensar na minha rotina, e percebi que eu queria uma visão semanal também, porque um dos meus planos para 2025 é voltar a estudar, assim, estudar firme, né? Tanto estudos pessoais, quanto uma pós-graduação. Então eu queria ter uma visão semanal para me organizar. E aí veio a segunda versão. Vou abrir aqui. Deixa eu voltar aqui tudo. Então ele foi assim. Aí já ficou bem mais colorido, mais alegre. Então eu tenho calendário, vision board, visão anual, diário de leitura, anotações e organização por trimestre. Então o calendário ele ficou assim na primeira versão. Depois essa é a visão anual, o vision board e a organização por trimestre, que ficou dessa forma. A barrazinha aqui do lado e o calendário. E aí janeiro e a organização por semana. Então vou organizar aqui certinho. Deixa eu ver aqui se tem algum funcionando. Como eu comentei, ó, esse aqui ele já tava mais com problema e não tava funcionando muito os hiperlinks. Então vou abrir certinho aqui pra mostrar como era a semana. Então, a semana, ela ficou nesse estilo. O ano, mês, o número da semana e os dias. Eu gostei dessa visão, achei bacana. E comecei a pensar mais do que eu queria, enfim, refletindo mais ainda. E aí eu cheguei na minha versão final. Uma das principais diferenças da minha versão final, que é essa aqui, com as outras duas, é que as outras duas eu tava pensando como num planner digital que ficaria restrito ao tablet. Mas eu quero poder chegar no final do ano e imprimir esse meu tablet, esse meu planner. Então, pra eu conseguir fazer essa impressão, precisa estar num formato de folha. E aí eu fiz ele no formato A5. Então aqui já tem o meu, eu tô usando ele aqui, né? Então, por exemplo, aqui tá as anotações, que eu também mantive essa parte de anotação, que é algo que eu uso bastante.
E aí ficou assim. A diferença mais ou menos dele, do planner colorido, né, a versão anterior, é que eu arrumei um pouquinho melhor as cores, porque ele estava bem colorido mesmo. Mas agora eu fiquei restrita a um grupo de cores e cada trimestre tem a sua cor específica. Então, por exemplo, o primeiro trimestre é verde, o segundo é rosa, o terceiro é roxo e o último é marrom. E aí a visão mensal ficou assim. Deixa eu abrir uma aqui. Ficou assim. Então eu tenho o mês aqui é para poder andar no tablet e a semana. Então tá aqui espaço de anotação. E aqui, quando eu clico na semana, ele abre direto na semana. Então, como vocês podem ver, ele tá no formato A5 de retrato. Porque quando eu chegar no final do ano, eu quero poder imprimir ele, encadernar e fazer meio que a versão física do meu tablet digital para poder ter guardado. Então, voltando aqui, eu tenho as páginas, né? Eu tenho diário de leitura, eu tenho uma parte de anotações, igual ao anterior. Diário de leitura não tinha, essa foi a novidade desse aqui. Eu criei um recap, né, uma retrospectiva de 2024 e 2025. Então, como vocês podem conferir aqui, eu gosto de colagem, então eu fiz aqui 2 colagens para a relação do ano de 2024. Eu vou abrir essa aqui que não é tanto pessoal do que a outra, mas aqui é mais ou menos recapitulação de mídia. Então, eu coloquei o Spotify aqui, aquela retrospectiva, os 2 álbuns que eu praticamente passei meu ano de 2024 escutando, que foi o da Beyoncé no começo do ano e agora do Kendrick Lamar no final. Coloquei as minhas músicas favoritas, quantidade de livros que eu li, enfim, filmes que eu assisti. Então eu tenho essa recapitulação. Depois tenho também uma retrospectiva do primeiro semestre e depois a organização por trimestre. Então eu vou abrir aqui. Meu trimestre, como eu disse, ficou dessa forma, então não deixei os calendários. Inclusive, tirei aquela ideia do calendário anual, como vocês podem ver, não tem aqui, porque é algo que eu não consulto. Eu percebi que não tinha necessidade de eu ter esse calendário, porque eu realmente não vejo. Se eu quiser ver alguma data, geralmente eu vejo pelo celular, pelo computador, ou até mesmo pelo tablet, em outros aplicativos que não o Planner. Essa ficou a minha semana. Então, ficou menor os dias, digamos assim, porque o foco do meu planejamento vai ser de estudo, então a minha ideia é colocar aqui o que eu vou estudar, ir ticando por dia, fazer algum controle de Pomodoro também, que eu gosto bastante, metas de leitura também diária, que é uma das minhas grandes falhas em relação à leitura, não só esse ano, mas anos anteriores, é de que eu tendo a ter uma semana intensa de leitura e terminar 5 livros, assim, em 2 semanas, e depois passar 2, 3 meses sem ler nada. Então, eu quero construir o hábito de ler um pouco todos os dias e não ter esse tipo de sprint na hora de ler e depois ficar várias semanas sem ler nada. Então, depois eu tenho o meu diário de leitura, que vai ser assunto para um próximo vídeo, que eu vou detalhar um pouco mais aqui quais são minhas metas, meus projetos de leitura para o próximo ano. E uma parte de anotações, que como vocês podem ver, é meio que um guia para mim ali. Então, por exemplo, eu gosto dessas cores de caneta, então eu deixei aqui guardado para quando eu for escrever, eu ter uma referência dessas cores. A mesma coisa do marca-texto, eu gosto dessas cores. Post-its digitais, digamos assim, controle de hábito digital também, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa minha atualização. Então eu saí totalmente do físico e vim totalmente pro digital. E além do planner mesmo, né, que eu mostrei pra vocês, eu uso o Notion pra me organizar. Então eu vou mostrar aqui rapidinho como que tá o meu Notion, né? Eu fiz uma geral nele no final do ano, né? Como acho que todo mundo acaba fazendo uma espécie de reset. Então, meu Notion, assim, não mudou muita coisa. No caso, eu tirei muita coisa, porque a tela inicial tava super poluída. Então, eu tenho aqui a parte de metas. Essa parte aqui é a passagem do tempo, né? Então, um calendário aqui, ó, essa questão de percentual que eu gosto bastante, para ter mais ou menos uma ideia de como tá o mês, o trimestre, enfim. Depois eu tenho aqui a parte de leituras atuais, né? Que é algo que eu gosto de controlar e fica pro próximo vídeo também, porque vai ser sobre o diário de leitura. Aqui é um controle do meu ciclo menstrual e aqui ficou o menu de navegação. Então, eu tenho o painel de controle, as metas de 2025, em relação ao meu ciclo menstrual, minha biblioteca, que eu vou comentar mais no próximo vídeo. Criação de conteúdo, que é isso, né, que tá acontecendo aqui no tempo real. Parte de finanças, também eu controlo pelo Notion. O material de referência, que são coisas que eu gosto de guardar, então, cursos que eu fiz, estudo, no caso russo, que eu quero aprender no próximo ano, e outras coisas. E arquivo, que é arquivo, né, como o próprio nome diz. É tudo que já foi usado, vai para o arquivo para dar uma limpeza geral. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse meu passeio
pela forma de como eu me organizo. Se vocês quiserem um vídeo sobre o tablet, de como eu uso, enfim, fiquem à vontade para comentar. Dúvidas também em relação ao planner digital, pode comentar que eu respondo. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada se você assistiu até aqui.